Olá, seja bem-vindo à disciplina Gerência de Projetos em RH. Sou a professora Rosemary Paixão e hoje o nosso tema é o processo de monitoramento e controle. E no final vamos encerrar falando sobre a entrega do projeto. Vamos lá? Quando a gente fala do monitoramento, monitorar significa medir e controlar significa adotar as ações corretivas. O monitoramento e controle consiste em acompanhar, revisar e ajustar o progresso do projeto para atender os objetivos de um desempenho definido nesse plano. Ocorre que durante todo o ciclo de vida do projeto, desde a iniciação até o encerramento, a gente tem todo esse monitoramento, que vai abranger a medição de desempenho real em relação ao plano de gerenciamento do projeto e eventual recomendações de ação preventiva e corretiva ou de reparos. Acompanhar a execução das mudanças aprovadas, a realização de controle de qualidade, a obtenção de aceitação do cliente para as entregas do projeto, o monitoramento dos riscos, relatórios de desempenho do projeto e administração dos contratos. Agora vamos falar sobre o controle das mudanças do projeto. As mudanças são inevitáveis e, portanto, existe esse controle. Eles podem surgir por diversas razões. Por exemplo, a solicitação de alteração de escopo do projeto e pedido de alguma parte interessada, né, para que haja essa mudança, solicitação de redução de prazo de entrega do pedido do cliente, saída espontânea de um integrante-chave da equipe, solicitação de corte de orçamento, mudanças jurídicas durante o desenvolvimento do projeto, também questões de legislação, licenças que podem, né, surgir e a gente ter aí que fazer alguma mudança, erros encontrados durante a inspeção, melhoria do atendimento do projeto pelas partes interessadas, riscos não identificados no planejamento, coleta inadequada de requisitos do cliente. Lembra lá que a gente havia mostrado numa das primeiras aulas sobre as falhas lá do que podem acontecer no projeto? Coleta inadequada dos requisitos do cliente, que a gente acabou de falar, e mudança nos objetivos estratégicos da organização. Por si só, as mudanças não são boas ou ruins, mas seus impactos nos objetivos do projeto que podem ser significativos. Na fase de planejamento, quase sempre agregam algum valor, mas à medida que o projeto avança, os efeitos das mudanças devem ser motivos de análise e considerações. As atividades realizadas no controle de mudanças são confirmar que a mudança é necessária, documentar o impacto dessa mudança solicitada, né? Tudo tem que ser documentado. A gente também, quando mostrou lá as falhas do projeto, né, a gente viu lá que às vezes há pessoas que não documentam, né, essas falhas. Garantir que somente as solicitações de mudanças aprovadas sejam implementadas, procurar eliminar a causa raiz que provocou a mudança, avaliar a eficácia das mudanças implementadas, para a gente ver se essas mudanças deram certo ou não. Em algumas organizações é criado um comitê de controle de mudança, responsável pela aceitação ou rejeição das mudanças solicitadas ao projeto. O comitê pode ser formado pelo cliente, gerentes funcionais e outras partes interessadas, e não faz parte da estrutura organizacional do projeto, né? Então, a gente pode criar um comitê aí que vai ajudar a gente a entender se a gente faz ou se a gente não faz as tais mudanças. Agora vamos falar do controle do escopo, que consiste no acompanhamento do progresso do escopo do projeto e de seu produto. Controlar o escopo do projeto envolve realizar as medições a partir dos elementos da estrutura analítica do projeto e conhecer as entregas concluídas, em andamento ou não iniciadas, gerenciar as mudanças da linha de base do escopo e analisar se tudo isso está tudo de acordo com aquilo que foi planejado. Esse controle pode exigir a atualização da declaração do escopo, né, e da estrutura analítica do projeto.
e outros componentes do plano de gerenciamento do projeto. Então, a gente vai analisando, né? Todas as etapas estão sendo cumpridas? Opa, tem uma etapa aqui que a gente não havia analisado, que precisa acrescentar um outro tópico, né? Ou uma outra coisa que a gente teria que fazer e não havia observado. E aí a gente faz esse controle e faz as mudanças, né, desse escopo. A validação do escopo do projeto formaliza a aceitação das entregas pelo cliente e consiste em a obtenção do aceite formal do cliente para as entregas concluídas do projeto. Claro, isso dependendo do tamanho do projeto, às vezes tem um projeto enorme, ao qual as entregas são feitas através de algumas etapas desse projeto. Revisões das entregas solicitadas pelo cliente, ou seja, a gente revisa para ver se está tudo conforme o escopo. A validação do escopo é diferente do controle de qualidade do projeto. O objetivo da validação do escopo é a formalização da aceitação do cliente em relação às entregas. Já o controle de qualidade trata do atendimento aos requisitos da qualidade do projeto. Usualmente, a validação do escopo ocorre depois do controle de qualidade, mas também pode ocorrer simultaneamente. Isso vai depender do projeto. Agora vamos falar do controle do cronograma, que vai consistir no acompanhamento do progresso do cronograma do projeto, que corresponde às questões como: quais atividades já foram concluídas? Existem atividades atrasadas ou adiantadas em relação ao cronograma? Quanto ainda falta para terminar a atividade? O projeto está atrasado ou adiantado? O atraso pode ser recuperado? Há necessidade de alterar o prazo final do projeto? Algumas informações são coletadas para avaliar a situação do cronograma, como a data de início de términos reais das atividades concluídas, datas de início das atividades em andamento, percentual e execução das atividades em andamento, duração restante estimada das atividades que estão em andamento. Esse controle pode exigir alterações no cronograma do projeto. Então, é importantíssimo que o gerente do projeto esteja analisando esse cronograma. Lembra que a gente havia visto o cronograma de Gantt? Então, aquele cronograma ele é muito legal porque a gente pode acompanhar as datas e as realizações do seu cronograma. Agora, outra fase também importantíssima, né, que é o controle do custo. O controle do custo ele consiste no acompanhamento do progresso dos custos do projeto e vai envolver o monitoramento do desempenho dos custos, visando detectar e entender os desvios em relação aos custos estimados, garantir que mudanças no orçamento sejam controladas e aprovadas, garantir que o orçamento aprovado seja respeitado. Lembra lá que a gente viu dentro do planejamento lá, o planejar os custos. Então, se a gente colocou lá uma base de custos, tem que ser respeitado. Evitar as mudanças inadequadas ou não aprovadas, para que elas não sejam incluídas no projeto de qualquer forma, né? Antes de uma reunião, de um entendimento aí com as partes interessadas. E ainda falando sobre o gerenciamento do valor agregado, as três principais variáveis do projeto são o escopo, tempo e custo. Então, deixa eu pegar a caneta aqui para a gente poder ver, né? Aqui, ó, no horizonte do projeto aqui, nesse exemplo, a gente tem o tempo, né? E aqui nessa linha subindo, a gente tem os gastos acumulados, né? Que é esses custos aí relacionados ao projeto. Uma técnica utilizada para o controle do desempenho dessas três variáveis é o gerenciamento do valor agregado, que fornece uma visão dos eventuais desvios do escopo, do cronograma e dos custos em relação ao planejado, utilizando unicamente como base as informações dos custos do projeto. Para tanto, compara em determinada data o valor planejado e o valor real, e o valor agregado das atividades do projeto. Então, é assim, a gente tem aqui o valor planejado, aqui ó, o valor planejado, e que é o valor autorizado para o trabalho a ser executado em uma atividade, ou em todo o projeto, conforme aquilo que foi planejado. E aí a gente tem também o valor real, aqui o valor real, que é o valor de quanto foi gasto até o momento com o projeto.
E também a gente pode analisar o valor agregado. O que é o valor agregado? É quanto vale o trabalho concluído até aquele momento. Porque o valor real ele vai ser o valor que quanto a gente gastou, né, com as aquisições e tudo mais, com o pessoal. Mas a gente pode também ter um valor aí a mais em relação ao projeto, né? Talvez aquilo que a gente não tenha mensurado em relação ao projeto, como iluminação, como de repente a aquisição de uma outra, né, de um outro produto, de um outro insumo. Então, esses valores vão se transformar em valores agregados, que a gente tem que fazer toda essa análise de custo do projeto para que lá no final a gente não tenha problema em relação com o valor que foi planejado. Se a gente conseguir ver aqui, né, vocês estão vendo aí no desenho, a gente tem uma linha tarjada aqui, ó. Essa linha tarjada aqui, ela demonstra aqui que o projeto praticamente está no meio, né? Aqui, ó, no meiozinho aqui, porque o final do projeto é aqui no final da seta. Então, quer dizer, o valor real e o valor agregado, eles estão até aqui andando junto. Isso é importante para que a gente não passe daquilo que foi planejado dentro do projeto. E agora vamos falar sobre o controle de qualidade. Controlar a qualidade consiste em avaliar se as entregas do projeto estão de acordo com os padrões definidos no plano de gerenciamento de qualidade e em definir as maneiras de eliminar as causas que são resultados insatisfatórios. Existem 7 ferramentas básicas para o controle de qualidade, que é o controle o gráfico de controle, o gráfico de sequência, o diagrama de causa e efeito de Ishikawa, que é aquela espinha de peixe, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, fluxograma. Então, todas aquelas ferramentas de controle de qualidade que vocês tenham estudado, né, em SMQS, em gestão estratégica, né, em outras disciplinas, são as ferramentas de qualidade que vão ajudar também a gente a fazer esse controle de qualidade do nosso projeto. Já no monitoramento do controle de riscos, devemos realizar esse controle durante todo o ciclo de vida do projeto e que vai envolver as atividades de acompanhar gatilhos para os riscos já identificados, ou seja, aquilo que pode dar algum problema ali no meu projeto, estou identificando já esses riscos e tentando amenizar, executar um plano de resposta a esses riscos, preparar soluções de contorno para atender às situações imprevistas, identificar e planejar respostas de novos riscos, realizar auditoria de riscos visando avaliar a eficiência das estratégias de resposta aos riscos e do plano de gerenciamento de riscos, e revisar as quantidades restantes das reservas de contingência, né, que são aquelas reservas de custos e de prazo também, porque às vezes no nosso projeto a gente tem uma reserva de prazo, a gente põe um tempo maior um pouquinho no nosso projeto, porque a gente entende que pode acontecer esses riscos. Novos riscos podem surgir em decorrência de mudanças aprovadas, mediações de desempenho do projeto, requisitos não coletados, partes interessadas não identificadas, entre outros. Em algumas situações é necessário retornar ao processo, né, lá aquele planejamento, e analisar as respostas a esses riscos. Então, para que a gente possa fazer esse monitoramento, né, do projeto, a gente tem um relatório de desempenho do projeto, que consiste em coletar e analisar e distribuir informações confiáveis sobre o desempenho do trabalho. Então, por exemplo, atividades concluídas no período avaliado, resultado das variações de desempenho, percentual de desvio e prazos e custos, mudanças aprovadas no período, situações dos riscos, situações das entregas, problemas e plano de ação corretivas e preventivas, bem como as atividades previstas para ser executado no próximo período. Então, a gente tem aqui no nosso exemplo o relatório, né, de acompanhamento, ao qual nós podemos utilizar esse relatório colocando aqui o nome do projeto, o período desse projeto, a data desse relatório. E a gente tem aqui a atividade de andamento. A atividade 1 aqui que está em andamento. O que a gente planejou até essa data aqui? O que nós planejamos? Nós planejamos que até essa data
80% do projeto estaria pronto, né? Qual é a data planejada para o término do projeto? A gente coloca aqui uma data, daqui a 2 dias é a data planejada para o término do projeto. Qual é a data prevista desse término, né? Já que a gente, por exemplo, tem executado aqui apenas 75%. Se a gente tem 75% já realizado, né, já executado, a gente tem uma data prevista para esse término também de daqui a 2 dias, ou seja, então está aqui dentro do prazo, né? Porque a gente daqui a 5%, em 2 dias a gente termina aqui aquilo que foi planejado dentro do prazo, né, previsto. E a gente pode colocar aqui o percentual do progresso, né, desse projeto, depois que a gente terminar de preencher todas as atividades em andamento, a gente coloca aqui, a gente já tem em andamento aqui no nosso projeto 70% já pronto, né? E a gente tem também uma previsão orçamentária, que a gente pode colocar aqui, que são os orçamentos aprovados, as etapas dele, valor e o percentual, né, desse valor aqui, num total de 100% dos custos do projeto. A gente pode botar aqui o progresso do orçamentário em andamento, quanto que nós já gastamos também em relação ao projeto. Então, por exemplo, a gente já gastou aqui 80%, né, daquilo que foi previsto lá nos custos. A realização no período que nós já realizamos, as próximas atividades previstas, né, então a gente tem aqui uns 20% aqui previsto. Então, quais são as atividades ainda previstas dentro do projeto que a gente tem que estar realizando? E os pontos de atenção, né? Quais são os pontos de atenção que a gente pode estar colocando, situações que aconteceram dentro do projeto também. E tem um controle do engajamento das partes interessadas. Então, o registro das partes interessadas deve ser atualizado com a validação dos apontamentos existentes e novas identificações. Então, a qualquer momento, uma nova parte interessada pode ser incluída e seu grau de engajamento deve ser avaliado. As questões levantadas pelas partes interessadas também devem ser atualizadas e as resolvidas e as novas questões identificadas devem ser registradas. As reuniões de status são usadas para a troca de informações e análise de engajamento dessas partes interessadas. Então, a gente vai lá ver qual é o status dessa parte interessada em relação ao nosso projeto e a gente realiza essas reuniões com eles. Também não podemos esquecer da administração das aquisições, ou seja, a administração das compras, né, que visa gerenciar as relações contratuais com o fornecedor, monitorar o desempenho do contrato, realizar as mudanças e correções contratuais e também a gente tem que pensar em que esse tipo de administração envolve, entre outras coisas, algumas atividades como autorizar o início do trabalho com o fornecedor, orientar a execução do trabalho, elaborar relatório de desempenho para acompanhamento do progresso, do escopo, do custo, prazo e performance do fornecedor, mas tomando como base unicamente os termos contratuais. Então, a gente também pode controlar as mudanças necessárias, né, de acordo com aquilo que estão nas cláusulas contratuais, documentar e gerenciar as reivindicações dos fornecedores e monitorar os riscos do contrato. Agora nós chegamos ao processo de encerramento, ou seja, o nosso projeto já foi finalizado e a gente precisa encerrá-lo. Então, esse encerramento é a formalização, né, que a gente terminou e a gente vai consistir em garantir que todo o trabalho foi finalizado, verificar o cumprimento dos contratos com os fornecedores, obter o aceite do cliente, né, se ele concorda com tudo que foi feito, ele vai avaliar esse projeto e dizer que se ele gostou ou não, avaliar a eficácia dos processos, registrar as lições aprendidas, porque todos os erros que foram cometidos, os acertos, a gente registra tudo isso, porque se houver um novo projeto, a gente tem esse como base. E arquivar a documentação do projeto para que possa ser realizada, para que a gente possa ter uma base histórica, né, de todo esse projeto.
Então, se algo acontecer com ele, a gente vai lá no nosso planejamento, em todas as anotações que nós fizemos, para a gente identificar algum erro, alguma coisa que possa estar acontecendo com esse projeto. Para que você possa aprender mais um pouco sobre o projeto, deixo aqui algumas referências que fazem parte do nosso plano de ensino. Bons estudos e uma ótima prova!